Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Venham mais uma vez dar início a mais um dia do nosso propósito, onde nós clamamos e o inimigo das nossas almas é envergonhado e a nossa família é salva, em nome do Senhor Jesus. Pois tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos é para que o nome do Senhor seja glorificado e o inimigo envergonhado. Mais um dia em que buscamos a face do nosso Deus, pedindo perdão e misericórdia pelos nossos pecados. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer e o Senhor aparecer, Senhor. Vamos fazer menção da palavra do propósito. Essa palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Pensei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui nós vemos alguém que estava passando pelos dias maus. Alguém que estava enfrentando dias maus e continuava crendo. Porque Jó tinha no seu coração a certeza que tudo o que estava acontecendo na vida de Jó era com a permissão do Senhor. Porque Jó, ele era sincero, reto, honesto, desviava-se do mal e estava sempre fazendo tudo para agradar a Deus. E mesmo assim Deus permitiu com que o inimigo tocasse em tudo quanto Jó tinha, até mesmo na sua saúde. Mas Deus não fez isso para punir Jó. Deus fez isso para mostrar para o inimigo das nossas almas que Jó adorava a Deus, não pelo aquilo que Deus dava a ele, mas pelo aquilo que Deus era na vida dele. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas Ele acrescenta. Não importa o cenário, não importa a luta, não importa a prova, não importa o dia, o momento que você está vivendo. Se são dias bons ou dias maus. Porque todo o tempo o Senhor tem te observado. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aqui a Bíblia nos mostra que Jó, mesmo vendo que a sua situação, aos olhos de todos aqueles que estavam à volta, seria impossível ser transformado, ser mudado, porque até mesmo a sua mulher já tinha desistido, já tinha blasfemado contra o Deus vivo, mas Jó ainda continuava crendo, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Não importa a situação, não importa quanto tempo faz que você está buscando algo da parte do Senhor. Creia que tudo é possível para aquele que crê. E assim como Jó disse, ele tinha a certeza, a convicção que tudo o Senhor pode. Porque nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que tudo Ele pode. E se nós estamos com Ele, nós podemos tudo em Cristo Jesus. Não há nada impossível que nós não podemos fazer ou viver. Porque o Senhor, Ele nos oferece uma vida e uma vida com abundância. Enquanto o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele vem para destruir aquilo que é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. Os teus sonhos é um projeto de Deus. Tudo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos para que você venha cuidar. Porque nada é nosso, é tudo emprestado. Deus emprestou para você, seus filhos, para você cuidar, para você zelar. Porque assim como a palavra de Deus, ela vem dizendo, quando nós emprestamos algo de alguém para usar,
nós temos todo o cuidado, todo o zelo para não quebrar, para não estragar, para quando nós formos devolver nas mãos daquele que nos emprestou, esteja sem nenhuma avalia, esteja sem nenhum dano. E assim é nós na mão do nosso Deus. O desejo do Senhor é que todos nós venhamos estar sendo cuidados, moldados. E assim, meu Deus, quer que nós façamos com aqueles que estão à nossa volta, que nós venhamos ter cuidado no trato, na maneira de ver as pessoas. Porque o Senhor, Ele diz nos seus mandamentos que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque não importa a situação em que a pessoa esteja vivendo ou como a pessoa está vivendo, nós não devemos julgar, nós devemos estender as mãos e ajudar. Porque aqui a Bíblia nos mostra que Jó tinha amigos, Jó tinha família. Mas todos abandonaram Jó no momento em que Jó estava passando por aquela dificuldade na sua vida. Só que existem dois tipos de situações. Existem situações em que Deus permite que nós venhamos passar por causa que Deus quer envergonhar o nosso inimigo, porque foi a vida de Jó. Agora existem situações em que nós nos colocamos que nos traz a destruição. E Deus, Ele quer que nós venhamos entender que se nós queremos ver as mãos do Senhor nos abençoando, nos ajudando, nós temos que ouvi-lo, ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática na nossa vida. Porque Jó, ele não só sabia, ele não só conhecia Deus, mas ele tinha um relacionamento. Ele sabia que tudo que acontecesse com ele era com a permissão de Deus. Porque todo o tempo da vida de Jó, mesmo nos momentos mais difíceis, quando ele começou a perder tudo quanto ele tinha, ele fazia perguntas e Deus falava com ele. Deus nunca quebrou a aliança que tinha com Jó. Aquele vínculo de amizade, de confiança que Jó tinha em Deus continuou até o fim. Porque no versículo 14, no capítulo 14, ele fala que nu ele veio ao mundo. Ele falou no versículo 14 para sua mulher. Perdão. Glória a Deus, aleluia. Porque há esperança, versículo 14, capítulo 7. Porque há esperança para a árvore que foi cortada, que ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Porque Jó confiava no Senhor. Porque se fosse da vontade do Senhor, ele voltaria a ser renovado. A sua saúde voltaria para ele. Então nós temos que guardar essa palavra no nosso coração. Que nós temos que estar debaixo das mãos do Altíssimo. Nós temos que estar debaixo da proteção do nosso Deus. Porque Deus falou para Satanás que podia tocar em tudo quanto Jó tinha, menos da vida, menos da alma dele. Porque a alma de Jó tinha dono. Jó tinha um dono, alguém que ele servia. Nós temos que entender que o inimigo ele pode até tentar matar a nossa carne, tocar na nossa carne. Mas nós temos que ter um dono. Nós temos que ter o nosso coração ligado com o Senhor. Nós temos que ter as nossas raízes firmadas sobre a rocha, que pode passar vento, tempestades, lutas, provas, mas a nossa raiz não vai, nós não vamos cair, porque o nosso Deus é aquele que nos sustenta com a destra da justiça dele. Que aqui a Bíblia nos mostra que Jó, ele fez uma oração para o Senhor. E ele pediu perdão para o Senhor. Versículo 4 do 42. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás.
Com o ouvido meus ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo na cinza e no pó. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui, Jó, ele faz uma oração sincera para com Deus. Ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Porque tudo quanto ele perguntava, o Senhor respondia. Tudo quanto ele falava com os ouvidos, ele ouvia o Senhor falar com ele na terra. Essa ligação que Jó tinha para com Deus é que nós temos que ter. Que mesmo nos dias maus, nós venhamos ouvir a voz do Senhor falar conosco na terra. Que nós venhamos estar ligados no Senhor. Porque assim como a Bíblia diz, tudo aquilo que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu. E aquilo que nós desligamos aqui na terra será desligado no céu. Que nós não venhamos perder a conexão que nós temos com Deus. Porque o que faz separação de Deus para com o homem é o pecado. Então nós temos que nos desviar do pecado. Nós temos que nos desviar do mal. Se nós vemos que algo errado nós estamos praticando, nós temos que nos consertar diante do Senhor. Para que no dia mau o Senhor venha nos ajudar. Para que quando nós fizermos as nossas orações, Deus venha ouvir dos altos céus e enviar a resposta. Porque aqui a Bíblia nos mostra que quando Jó terminou a sua oração, Deus respondeu Jó. Deus pediu para que Jó orasse. Deus deu uma ordem para Jó, que Jó orasse pelos seus amigos. Aqueles que um dia vieram acusar Jó. Para que Deus mudasse o cativeiro dos amigos de Jó. Porque Deus não tinha aceitado aquela afronta. Deus tinha visto aquele que tinha apontado a vida de Jó. Mas Deus não queria puni-los, Deus queria perdoá-los. E quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos apontam, Deus, ele dá o perdão para aqueles que fizeram algo para nós. Deus dá uma nova oportunidade para aqueles. E aqui a Bíblia nos mostra que quando Jó orou, Deus virou o cativeiro. Aprenda a perdoar. Aprenda a orar por aqueles que te perseguem, por aqueles que te maltratam, por aqueles que te tratam mal. Porque assim como Jesus, ele disse aos seus discípulos que orar por aqueles que concordam conosco, que nos amam, é fácil. Dura coisa é orar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos afrontam. Porque todos aqueles que fazem isso precisam de oração. E aqui a Bíblia nos mostra que alguém que estava ferido, que estava machucado, mas ele estava sarado, porque a carne de Jó estava cheia de lepra. Jó, ele estava leproso, já ele estava doente por fora, na pele, mas o coração de Jó estava sarado. Assim como eu falo todos os dias, nós temos que pedir para que o Senhor nos cure, para nós curarmos pessoas. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos sare as feridas, para que nós podemos sarar outras pessoas. Porque Jó mostrou que ele podia estar com a sua carne ferida, com a sua carne enferma, mas o seu coração continuava o mesmo. Que em nome do Senhor Jesus você venha aprender a pedir para o Senhor te ensinar a amar sempre e te curar. Porque através da tua cura, outras pessoas serão curadas. Através da sua cura, outras pessoas alcançarão a misericórdia. Porque aqui a Bíblia nos mostra que quando Jó orou, Deus não só virou o cativeiro de Jó, mas Deus abençoou a vida de Jó em todas as áreas da vida dele. E todos aqueles que estavam distantes de Jó voltaram novamente para a vida de Jó. Os irmãos de Jó voltou. Os amigos de Jó voltaram. Todos os bens que Jó havia perdido voltaram para Jó. Deus deu mais filhos para Jó. Deus, ele quer te dar tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Eu não sei em que área da tua vida que o inimigo tem tocado, que o inimigo tem tirado de você.
mas creia que tudo é possível para aquele que crê. Já creu e o seu cativeiro foi virado. E se você crê, você verá a glória do Senhor se manifestar. Fala para o inimigo das nossas almas que você tudo pode em Cristo. Agora, longe de Cristo, você não vai conseguir vencer. Eu não sei se você está aprisionado na droga, na prostituição, no alcoolismo, nos vícios, numa tristeza, numa angústia ou numa enfermidade. Ou se o seu problema está no seu casamento, na sua área financeira, eu não sei. Mas o nosso Deus sabe e Ele quer te ajudar. Ele quer pegar você pela mão e te colocar de pé novamente. Realizar os desejos do teu coração. Clama a Ele, porque assim como está em Jeremias 33:3, clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. É você clamando e Deus fazendo algo diferente acontecer na tua vida. É você se prostrando e adorando ao Senhor. E os milagres acontecendo. Porque só alcança milagre aquele que reconhece o Senhor Jesus. Se desvia do mal e busca a face do Senhor. Porque assim é como a Bíblia diz. Quando nós nos desviamos do mal, o inimigo das nossas almas foge de nós. Nós temos que negar todos os dias os pratos que o inimigo nos oferece. Porque assim como Jesus, quando ele foi batizado e ele foi levado em espírito para o deserto, e ele ficou ali por 40 dias e 40 noites, o inimigo das nossas almas foi lá tentá-lo. O inimigo das nossas almas, todas as vezes que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida para Jesus, o inimigo ele vai nos tentar. O inimigo ele vai fazer de tudo para que nós venhamos perder aquilo que o Senhor já nos deu. Porque o inimigo das nossas almas, ele não tem nada. Ele não é dono nem da casa dele. Ele vive ao derredor, vagando por sobre toda a terra. Buscando alguém que ele possa tragar, que ele possa roubar, que ele possa destruir. Mas você não, você tem dono, você tem uma casa, você tem um pai que tem cuidado de você. E aqui a Bíblia nos mostra assim como o Espírito Santo me conduziu à passagem de Jesus. Jesus teve fome e o inimigo ofereceu pão. Ofereceu para que ele, se ele era mesmo filho de Deus, que ele fazesse com que aquelas pedras se transformassem em pães. Jesus respondeu a ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. O inimigo também tentou Jesus, oferecendo para ele as riquezas deste mundo. Jesus, ele sabe exatamente em todas as áreas da nossa vida que o inimigo vai tentar tentar nos tirar da presença dele. Mas a Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo aborrece o Senhor. Que nós não venhamos buscar as riquezas deste mundo, mas que nós venhamos fazer tesouro no céu. Que nós venhamos buscar a Deus sobre todas as coisas, porque o que nós precisamos, Ele vai acrescentar à nossa vida. Que nós não venhamos querer ser grandes, porque grande é o nosso Deus. Ele é aquele que pega o pobre necessitado do pó da cinza e faz sentar-se na mesa. O Senhor, Ele quer te tirar de qualquer situação, porque Ele tudo pode. Não há nada impossível que o Senhor não possa fazer na minha ou na tua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, porque no mais tudo Ele fará. Não há nada impossível, tudo é possível. Se você está clamando pelo teu filho, pela tua família, creia que tudo é possível. Continua orando, continua perseverando. Porque assim como está em Eclesiástico 3, há tempo para tudo debaixo do sol. Você pode estar passando pela pior fase da tua vida, mas creia que Deus já te fez vencer diversas batalhas
Deus já te fez romper quando você achava que você não ia conseguir, que você não ia alcançar mais nada, que você não via saída, e Deus abriu uma porta de saída. Deus, ele sempre tem uma porta aberta para aquele que busca ele. Deus sempre tem uma reconstrução para fazer na minha vida e na tua vida. Porque assim como a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir até o final dos tempos. Quando Jó entrou no primeiro capítulo, que Deus apresentou a vida de Jó para Satanás, ele tinha tudo. Deus permitiu com que ele perdesse tudo para restituir tudo em dobro na vida de Jó. Então creia que tudo aquilo que o inimigo achou que ele tirou de você não se compara com aquilo que Deus já tem preparado para te entregar. Mas nesta madrugada o Espírito Santo me coloca no meu coração que nós temos que estar sempre alicerçados na palavra. A palavra do Senhor tem que estar na nossa boca todos os momentos da nossa vida. Porque nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes dela. Porque Jó não somente conhecia Deus, mas ele colocava em prática na sua vida tudo aquilo que ele tinha aprendido com Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Porque Jó, ele estava enfermo, ele estava com a sua vida toda destruída, mas tudo que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Porque quando Deus pediu para que ele orasse, Deus não falou para ele, você ora que eu vou mudar o teu cativeiro. Não, Deus pediu para que ele orasse pelos seus amigos. E Deus virou o seu cativeiro. Deus mudou a vida de Jó. Então comece a orar, comece a ler a Bíblia, porque assim como a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Porque aquele que conhece da palavra, aquele que ouve a voz do Senhor, seu Deus, e coloca em prática na sua vida, consegue se desviar do mal, consegue vencer o inimigo das nossas almas. Assim como Cristo venceu o inimigo das nossas almas no deserto, com a palavra, você também irá vencer. Porque existem promessas na Bíblia que irão se cumprir na tua vida. Porque todas as palavras deste livro não voltam vazia, mas surgem efeito. Porque são verdadeiras e duram para sempre. De geração em geração, esta palavra tem salvado pessoas, tem curado pessoas, tem restaurado a vida de pessoas. E vai continuar até o final dos tempos. Até Jesus voltar, será a palavra que irá nos salvar. Porque nós servimos um Deus que é homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele deixou a palavra escrita para que todo aquele que lê e colocar em prática venha viver o melhor dessa terra. Porque quando Jesus venceu o inimigo, provando para o inimigo que ele era filho do Deus Altíssimo, que ele veio a este mundo com um propósito de salvar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você também veio a este mundo com um propósito. Deus te colocou neste mundo com um propósito e ninguém vai impedir aquilo que Deus determinou que ia fazer na tua vida. Só quem pode te impedir é você mesmo. É quando você dá ouvido a vozes estranhas que te tiram na presença do Senhor. Coloca o seu coração alinhado com o de Deus. Clama ao Senhor nesta noite, que Deus faz o impossível acontecer para você. Assim como aconteceu com Jó, Deus pode fazer na tua vida. Deus irá fazer, pois eu creio que tudo é possível para aquele que crê. Que nesta madrugada você venha pegar essa palavra na tábua do teu coração. E creia que assim como quando Jesus acabou de vencer o inimigo, Deus enviou uns anjos trazendo alimento para Jesus. Ele foi alimentado por aquilo que veio do céu. Então creia que é você
vencendo o inimigo partindo, deixando você, porque quando nós nos desviamos do mal, quando nós não damos ouvidos para o inimigo, fechamos a porta do nosso coração para ele, o Senhor envia os anjos trazendo resposta, trazendo tudo aquilo que você precisa. Então creia que tudo aquilo que você precisa vem do alto, porque o que o mundo tem para te oferecer não é verdadeiro, não é para sempre. Mas o que Jesus nos oferece nesta madrugada vai durar não só para essa vida, mas para uma eternidade. Nós temos que estar nos preparando todos os dias para a vinda de Cristo, porque nós não sabemos nem que dia, nem que hora que o Senhor Jesus vai nos chamar. Porque Ele nos fez a maior de todas as promessas, que Ele iria para a casa do Pai preparar as moradas, e Ele nos voltaria para nos buscar. Que nós venhamos estar preparados para quando o Senhor Jesus chamar nós irmos com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido, Príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor está sobre todos os nomes, ó Pai. Senhor meu Deus, eu te peço perdão e misericórdia pelos meus pecados, por atos, pensamentos, omissões, pelas minhas fraquezas, ó Pai. Senhor meu Deus, eu te peço licença para entrar diante da tua face, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que não nos falte, Senhor, a tua presença, a tua palavra. Que o Senhor venha estar sempre falando conosco, Senhor. Que a tua presença, nós venhamos senti-la, os mínimos detalhes, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor fez o céu, a terra e tudo que há aqui neste mundo, Senhor. E que a esperança se renova todas as manhãs, ó Pai. Que o Senhor venha fazer um amanhecer diferente para os teus servos, para todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor. Senhor, pois tudo o Senhor pode, Senhor. E nenhum dos teus propósitos pode ser desfeitos ou impedidos, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor vá de encontro à vida de cada um dos meus filhos, ó Pai. Visita o meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel, Rogério, toda a família Silva. Perdão. Visita minha filha Bianca, meu genro Antônio, minhas netas. Kathleen, Débora, Isaac. Visita, Senhor, meu Deus, João Paulo, Maria Franciele, Maria Clara, Maria Eduarda, Senhor. Visita toda a família do meu genro, a família da minha nora Franciele, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor acampe os teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Faça uma redoma de fogo ao redor dos meus filhos, Pai. Guarda eles, ó Pai, das investidas malignas, dos acidentes de trânsito, dos acidentes de trabalhos, das balas perdidas, dos pratos preparados pelo inimigo, Senhor. De toda oração contrária, de toda praga, de toda maldição, de toda inveja, de todo oligordo, Senhor. De todo mal, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, se tiver alguém enfermo, Senhor, no meio da minha família, Senhor, que o Senhor venha curar em nome do Senhor Jesus. Pai, cura eles, ó Pai, liberta eles de todas as cadeias que possam estar aprisionando eles, impedindo eles de estar na tua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai restaurando, Senhor, o ministério deles. Vai colocando eles de pé, Senhor, porque assim como a palavra, ela vem dizendo, Senhor, nós geramos filhos para o Senhor, Pai. Assim como Ana, ela gerou Samuel e te entregou lá no templo, Senhor. Eu te entrego os meus filhos nas tuas mãos, as minhas netas, ó Pai, a minha família nas tuas mãos, ó Pai. Porque eles não são meus, são seus, ó Pai. Senhor, meu Deus, cuida deles, zela deles, ó Pai. Faça por eles aquilo que eu não posso fazer. Entra com providência onde eu não posso entrar, Senhor. Pai, tira toda a tristeza, toda a angústia do coração deles, ó Pai. Pai, vai restaurando, Senhor, meu Deus, de dentro para fora os teus vasos, ó Pai. Vai trabalhando neles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Pai, aquele que começou a boa obra é o Senhor na vida deles. Eles não têm nada com o inimigo das nossas almas, ó Pai. Venha trabalhar na vida deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Só a tua mão, foi da tua mão que foi formado eles, ó Pai. O inimigo não tem poder de conduzir eles, ó Pai. Eu te peço nesta madrugada, Senhor. Conduz os meus filhos pelos caminhos retos, ó Pai. Senhor, meu Deus, acenda a luz do teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que era treva venha bater em retirada do caminho deles, ó Pai. Assim como o Senhor fez com Saulo, Pai.
Muda o cenário, Pai, muda a vida deles, ó Pai. Eu te peço todos os dias, Senhor, pela vida deles. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles venham te servir, Senhor. Que eles venham estar na tua presença, é o que eu te peço, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha fazer nada com eles, ó Pai. Pois eles são seus, ó Pai, não são meus. Que o Senhor venha habitar dentro deles, ó Pai. Que o Senhor venha fazer morada dentro deles, dentro do lar deles, dentro do trabalho deles, ó Pai. Que o Senhor venha soprar no ouvido deles palavras que vêm do céu, Senhor. Assim como o Senhor falava com Jó, Senhor. Que não deixe, Senhor, que o inimigo venha tampar os ouvidos deles para que eles não possam ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos deles, Senhor, para que eles venham ver a verdade, para que eles venham enxergar a verdade e ser libertos, ó Pai. Assim como Jó, Senhor, que eles venham ter ouvidos e venham te ouvir, que eles venham ter olhos e venham te ver, Senhor, em todos os lugares onde eles estiverem, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite meu irmão Paulo, meu irmão Ângelo, minhas cunhadas, meus sobrinhos, toda a minha parentela, Senhor. Toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Silva, toda a família Souza, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Miranda. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todas as famílias, ó Pai, deste mundo. Visita a família da irmã Alaide Sato, visita o genro, a filha, Senhor, visita a tua serva. Senhor, meu Deus, visita a Janaíne Wilson, visita a Gi, visita a Stephanie, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, a irmã Ivone, visita o Luan, visita a sua esposa Jennifer. Visita a Emily, visita o seu Cido, visita a Sueli, Senhor, a mãe do irmão. Visita, Senhor, meu Deus, a irmã Ivone, que está enferma, Senhor. Visita o Cosmo, visita a Tati, visita o seu Osvaldo, a dona Eva. Visita o Tininho e a Suzy. Visita o seu Tininho, o seu Toninho. Vai visitando, Senhor, meu Deus, todos aqueles que se encontram enfermos neste momento. O Senhor vá de encontro a cada pedido de oração, Senhor, meu Deus, dos grupos de oração, todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diácono, diaconisa, todos aqueles que mesmo com as suas poucas forças não têm negado o teu nome, Senhor. Abra as portas que estão fechadas na vida dos teus servos e servas, ó Pai. Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tentou fechar, Senhor, que o Senhor venha abrir com as suas mãos, ó Pai. Porque tem coisa que nós podemos fazer, mas coisas que só o Senhor pode fazer, Senhor. Vai virando os cativeiros, ó Pai, vai tirando da prisão aqueles que se encontram aprisionados, Senhor. Na droga, na prostituição, no alcoolismo, nos becos, nas vielas, nas praças, nas ruas. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita as UTIs, as CTIs, as clínicas de recuperação, as penitenciárias, orfanatos, asilos, manicômios, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Visita os lugares onde está tendo guerra, Senhor. Onde os ditadores têm ditado as regras, ó Pai. Que o Senhor vai salvando aqueles que estão nas mãos dos tiranos, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai tirando o coração de pedra, Senhor. Vai colocando um coração de carne, Senhor. Vai moldando esses corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Converta, Senhor, meu Deus, aqueles que prendem pessoas, oprimem pessoas, ó Pai. Aqueles que perseguem as pessoas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Converta, Senhor. Transforma os corações, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor veio a este mundo para salvar a todos, sem fazer acepção de pessoas, ó Pai. Que o Senhor venha alcançar aquele que nós não conseguimos alcançar, Senhor. Pai, converta o traficante, Senhor. Converta o assassino. Converta o pedófilo, Senhor. Vai convertendo esses corações de pedra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca tremor e temor no coração desse povo, Senhor. Que eles venham temer e se converter, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, para que não aconteça com eles coisa pior, Senhor. Porque este mundo, Senhor, em que nós vivemos, Senhor, ele pode nos dar diversas maldades, tristezas, angústias, aflições. Mas o Senhor nos arranca de todas elas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos venham perecer neste mundo, Senhor. Que o Senhor venha trazer a salvação, Senhor, para os teus filhos e filhas, ó Pai. Pois todos são suas ovelhas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que vai chegar o dia, Senhor, que o Senhor vai descer do céu. E vai separar as ovelhas dos bodes, ó Pai. Não permita, Senhor, que nenhum dos teus filhos venha se perder, Senhor.
Que o Senhor venha resgatar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desistindo, Senhor, da tua obra. Venha dar força para o que está cansado, Senhor. Que nenhum daqueles que te entregaram a vida nas tuas mãos, Senhor, venham perecer, Senhor. Que assim como o Senhor resgatou o filho pródigo e trouxe ele de volta para casa, Senhor, que o Senhor venha trazer de volta aqueles que estão distantes, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor, que assim como o Senhor achou a dracma que estava perdida dentro de casa, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha salvar aqueles que estão dentro de casa, no meio da nossa família, dentro da igreja, mas ainda estão perdidos, ó Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha encontrar, Senhor, que o Senhor venha salvar, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor salvou a tua ovelha, Pai, que se desgarrou, Pai, que se perdeu. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor vá resgatando, Senhor, meu Deus, todos os teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor. Pai, eu sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, Senhor. Vai fazendo o sobrenatural acontecer no meio do teu povo, Senhor. Que o inimigo das nossas almas, por uma porta ele entrou e por 7 ele venha bater em retirada, Senhor. Que o Senhor venha queimar toda a enfermidade, todo nódulo, todo câncer, toda raiz maligna, Pai. Que possa estar se alastrando no meio do teu povo, Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus o Senhor venha trazer vida, Senhor. Traz vida no meio do teu povo. Restitui, Senhor, a fé do teu povo. Aumenta a fé, Senhor. Por sem fé é impossível agradar ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a fé, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já te peço, já te agradeço, Senhor, nesta madrugada. Porque eu sei que tudo o Senhor pode, Senhor. E creio que eu verei a glória do Senhor se manifestar. Que todos aqueles que se encontram, Senhor, meu Deus, neste momento, clamando, venha ouvir a tua oração. Que o Senhor venha enviar a resposta. Assim como o Senhor enviava a resposta para Jó de todas as perguntas dele, Senhor. O Senhor venha enviar a resposta para cada oração nesta madrugada. É assim que eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.